Com sabedoria se constrói uma casa e com inteligência ela se consolida. Mediante discernimento, seus cômodos são mobiliados com todo tipo de bens preciosos e agradáveis. Provérbios 24, 3, 4. Muito bom dia, que bom estar com você de novo. É sempre uma alegria poder fazer esse programa e passar um tempinho dessa manhã com você, que é nosso convidado especial. E hoje vamos falar sobre cuidado do lar. Isso vale para homens, mulheres, meninos, jovens, adultos, idosos, todos. Cuidado do lar é para todos. E antes quero dar bom dia para o Pedro. Bom dia, Pedro. Bom dia, Lídia. Bom dia ao pessoal de casa que nos assiste. Quero agradecer a você que já está aqui com a gente, ó, o canal Deus é Fiel, a Resiane França, a Wanda, que se eu ficar falando todo dia, fica redundância, porque a Wanda aqui tá com a gente todo dia. Bom dia, Wanda, para você. Muito bom ter você com a gente. A Arcelinda, o pessoal que estava acompanhando aqui a pregação, o Gutenberg, a Renira, o pessoal aqui que estava acompanhando um pouco da palavra do pastor Nilson. Agora aqui com a gente para a gente conversar um pouco sobre cuidado do lar. Eu quero saber já na nossa enquete o que é o cuidado do lar para você. Então, já vamos conversando aqui no chat. O nosso enquete, mais uma vez repetindo, o que é o cuidado do lar para você? O que você entende como cuidado do lar? E aí, fala pra gente, dependente da sua opinião, do que você for falar, é importante a gente ter essa conversa. Pode mandar pergunta, a gente tira dúvida. E a questão é que a gente esteja aqui nesse dia de manhã, como se estivesse aí na sua casa, conversando para ter uma manhã agradável e bem gostosa. É isso mesmo. E para falar sobre cuidado do lar, nós convidamos uma pessoa muito especial, a Maria Zuleika, que ela é empresária e escritora. Ela escreveu esse livro aqui, ó, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre ele. E bacharel em francês, casada há 40 anos, gente. Isso é uma bênção. Pode falar com propriedade, né? Mãe da Isabela e do Bruno e avó da Helena e do Antônio, que essa última, né, que pode considerada por ela uma das mais nobres e lindas qualificações, é verdade, né? Uma pessoa apaixonada por Jesus e completamente dependente da graça dele, como ela falou. E nós, né? Quero dar bom dia para Maria Zuleika, bom dia. Bom dia, Lídia. Que Privilégio estar aqui, um prazer mesmo, uma alegria, assim, eu me sinto em casa e é assim que eu quero estar com vocês aqui. Nossa, você falar que se sente em casa nesse tema, pra gente é um presente, que bom. E a Maria Zuleika, para quem não sabe, ela grava os devocionais dela, a gente está gravando aqui, né? Ela está gravando em vídeo e vai passar no IPPTV devocionais desse livro aqui. Então, é muito gostoso saber que você está em casa mesmo e a gente também já tem você como de casa, que bom. Agora, vamos conversar desse tema, é importante falar desse tema, né, Maria Zuleika? É muito. Quando eu recebi o convite, a primeira coisa que eu disse, eu falei, eu não sei, eu não sou capacitada para falar disso. Mas, enfim, se há 40 anos existe uma casa em pé, não é? Ou melhor que isso, existe um lar em pé. Antes de tudo é graça de Deus, mas o que a gente tem a compartilhar é mais o aprendizado. Não é um conhecimento. A gente não, como em tudo na vida, a gente não tem nada de si realmente para dispor. A gente tem daquilo que Deus nos ensinou e no dia a dia, na vida, e isso a gente compartilha com muita alegria. É verdade, a gente sabe que tudo que a gente tem de bom vem de Deus, né? Mas a Bíblia também fala que a mulher sábia edifica a casa, né? Então isso tem a ver também, né? A gente vai falar um pouquinho mais. Mas antes queria perguntar para você assim, qual a diferença de lar e casa? Quando eu vi essa pergunta, a primeira coisa que me veio é a construção. Uma casa, ela só é construída com tijolos e cimento. Um lar, ele é construído com amor, com companheirismo, com respeito. É completamente diferente. Nem sempre uma casa é um lar. É verdade, né? É verdade. E a gente sabe disso, né? E a luta no dia a dia é muito difícil, né, Maria Zuleika? E você já vai mandando suas observações, suas participações, seus comentários sobre as nossas perguntas, né? Eu já achei legal para a gente começar a conversa. Que legal. Aqui, teve a Marisa agora que falou, eu acho que cuidado do lar vai além dos cuidados com a casa propriamente dita, mas é o cuidado com os relacionamentos dentro da casa. O Felipe mandou oi, amei, e a Maria Roqueirina falou, coisa boa sentir prazer em estar em seu lar. E aí, um pouco deixa eu voltar aqui, no que a Marisa colocou, eu queria saber então, Zuleika,
E por que nós devemos... Ela falou que vai além da organização do lar e tal, não sei o quê. E por que a gente tem que se preocupar também com essa parte de organização da casa, enfim, da questão mais prática. Mais prática. Uma casa tem que funcionar. Para ela funcionar direitinho, além de ser prioritariamente um lugar de conforto, onde as pessoas realmente convivam com fraternidade e com respeito, ela tem a parte prática, humana, física, que precisa ser cuidada. Ninguém gosta de viver numa casa suja, não é saudável, não é agradável, e o trato com a casa, o cuidado com a casa, a manutenção da casa, ela aponta para respeito com as pessoas, para o cuidado com as pessoas, para uma alimentação feita com carinho, com uma comida de verdade, nutritiva, enfim, todos os aspectos práticos, né, naturais, terrenos de uma casa, eles apontam para algo maior e não finito. É assim que a gente funciona, né? O ser humano, nós somos da Terra, estamos na Terra, não somos da Terra, então tudo que a gente fizer aqui, em todos os aspectos da nossa vida, tem que refletir a nossa identidade sobrenatural, a nossa identidade espiritual. E isso inclui os cuidados da casa, né? E mostra amor também com as pessoas da casa, né? Porque assim, se eu não fizer, alguém vai ter que fazer. Pois é. Pois é. Já combate o egoísmo diretamente. Pois é. E isso me lembra que a Bíblia fala também de algumas coisas, né? Que a mulher é administradora do lar, né? O que a Bíblia fala? Quais os conselhos que a Bíblia dá para dar praticar essas coisas que a gente precisa praticar de uma boa forma, assim? Quando eu leio Provérbios 31, na verdade eu fico um pouco assustada, porque eu acho que aquela mulher retratada ali, a gente não teria a menor competência de reproduzir. Lídia, o que eu acho essencial em tudo é que antes de qualquer coisa, antes dos cuidados práticos, antes do cuidado pessoal, de amar o nosso filho como a gente ama desesperadamente. Os netos, então, não precisa nem falar, porque realmente eles são, como diz a palavra de Deus, a coroa da nossa existência. Mas em tudo a gente tem que primeiro servir a Deus e obedecer aos princípios dele, né? E o princípio de Deus, na palavra de Deus diz, fazei tudo com ordem e decência. A palavra de Deus diz, fazei tudo como ao Senhor e não ao homem. Então, se você vai fazer uma comida, uma refeição para sua família, pense nela como se realmente Jesus estivesse chegando para compartilhar dessa refeição. Então, as coisas bem simples, e é uma coisa que eu tenho aprendido dia a dia, é que tudo que está escrito na Bíblia, que parece tão sobrenatural, tem o seu lugar na coisa mais corriqueira da nossa vida, no dia a dia, nos tratos, nos cuidados, no tom de voz, em tudo, em tudo. É verdade. Então, eu acho que assim, é primeiro buscar em Deus a construção da vontade dele para a nossa vida. O resto é só reflexo. E como a gente percebe no dia a dia, né, Zuleika, que a única coisa que nos dá suporte para família, para o dia a dia das dificuldades, é exatamente a palavra de Deus. Só. Não tem outro lugar, não tem outra ajuda que vai resolver ou que vai dar o suporte necessário quando vem os problemas mais difíceis dentro de uma casa, né? Não tem, Lídia. E assim, o Senhor foi muito generoso conosco em nos avisar que a gente ia passar por aflições. Então a gente sabe que as lutas vêm, os embates vêm. Às vezes a intimidade do lar ela é muito propícia aos atritos, aos enfrentamentos, porque é ali que tem mais segurança, né? Eu sei que às vezes se eu errar um pouquinho a dose, eu tenho um lastro de amor que vai me segurar do outro lado. Então, assim, esse cuidado com tudo na vida é muito potencializado dentro da nossa casa. E as lutas vêm. E às vezes elas vêm muito mais forte do que a gente pode suportar.
E certamente, assim, quando a Bíblia fala, olha, se a casa não tiver edificada na rocha, ela vai cair, é a mais pura verdade. Só verdade. em Deus, só sustentados nele, a gente consegue ser chacoalhado, às vezes, pela tempestade e não virar abaixo. Interessante que, só rapidinho, Pedro, que essas riquezas de momentos difíceis, elas são aproveitadas por Deus, né? Que fala que o cristianismo é a única religião que nada se desperdiça, nem a dor, nem a tristeza, nem a doença, né? Nada se desperdiça e ele usa a favor disso dele, né? Para nosso eu acho, na verdade, que é providencial. Acho que ele leva a gente para um lugar mais difícil, muitas vezes, o que na Bíblia é retratado como deserto, porque ali ele vai se revelar. Ali você vai aprender que é verdade tudo que ele diz na palavra dele. Uau. Fala, senão não vou parar. Vocês falaram um pouco sobre atrito, conflito. Uma das perguntas como dividir, então, as tarefas entre o esposo e a esposa, falando em conflito, né, como muitas vezes pode gerar conflito. Quem não conhece, que a Zuleika ela é casada com um lorde, né, com um príncipe. Então, é chamada aqui para nossa junta diaconal como lorde, né, o príncipe, o dieto. Ele dorme no cabide. Dorme no cabide, faz 2 horas de plantão, o terno dele não desalinha, a cara da massa. Eu não sei como, mas... Olha, um cuidado. Quem sabe não tem cuidado dela ali. Mas isso é dele, isso é mérito dele. O G é de uma organização assim, incrível. Ele é ordenado com as coisas dele de um jeito que me assusta. Eu não sou. Então, assim, não é mérito meu. Não, muito pelo contrário, eu aprendo muito com isso. E o engraçado é que quando a Lídia me passou algumas perguntas que a gente faria, eu falei para ela, pula essa, por favor. Dividir tarefa de esposa e marido é tão complicado, porque eu acho que as coisas já são muito bem divididas, né? Biblicamente divididas, inclusive. O marido é o provedor, a esposa é a sua auxiliadora idônea. Então, eu não sei, assim, de fato, eu acho que você esperar... É que vocês vivem numa sociedade diferente, né? A geração de vocês é diferente. Vocês compartilham muito mais, o marido e a esposa, muito mais as coisas de casa. Principalmente porque a esposa também foi para fora, para o mercado de trabalho. Mas eu vejo, por exemplo, o meu filho, ele tem um bebezinho e é a coisa mais linda do mundo. Ele espera chegar... A minha nora espera o meu filho chegar de casa, do trabalho, no final do dia, ele dá o banho do filho. Então, é muito bonito esse novo aprendizado que a geração de vocês tem nos feito ver. Mas eu acho que assim, é tudo uma questão de equilíbrio. É tudo uma questão de respeito. É não cobrar do outro como se o outro te devesse alguma coisa. Não é obrigação só de um. Não é eu faço isso e você faz aquilo. A gente caminha junto. Então, às vezes, realmente, principalmente essa pandemia, né? Eu acho que foi um bom exemplo do compartilhar das coisas de casa, né? Genésio lavou louça pra caramba, passou roupa, fiz uma foto dele numa tábua de passar roupa. Assim, dividiu muito coisas que no dia a dia ele não tem oportunidade de fazer, porque tem a sua obrigação, né? Então, eu acho que é o respeito, é a sensibilidade de entender o outro, de ver a disponibilidade do outro. Zuleika, e me diz uma coisa, qual a importância de ensinar as crianças a cuidarem da casa desde cedo? E também, eu vou abranger um pouco essa pergunta para os novos casais, que às vezes fala quem vai casar, tem vários casais jovens na igreja que falam, e agora, como é que eu vou cuidar de uma casa se eu estou preparado? Então, qual a importância de ensinar para as crianças e quais as dicas que você daria para quem está casando? Então vamos começar antes da criança chegar, né? Vamos falar então do casal que está se dispondo a compartilhar a vida. Não tem um manual, né? Não tem. Ninguém faz um test drive para ver como é. E se a gente for absolutamente sincero, não dá para falar que não é difícil. É difícil, são pessoas diferentes, de famílias diferentes, de educação diferente. No meu caso, quando eu casei com o G, ele não era evangélico.
A família do meu marido era católica. O G é convertido há 10 anos. E essa foi uma graça incrível. Uau, assim, benção. é uma bênção incrível de Deus para a minha vida. Ele se converteu praticamente, a conversão dele tem a idade daqui. Ele fez a profissão de fé dele logo no comecinho desse templo, do nosso templo. Agora, você começar a partilhar um plano de vida a dois, só tem uma decisão que eu acho que tem que ser a espinha dorsal. Só essa basta. O resto acontece. Você decida perdoar todos os dias. Só. Uau, que forte isso. Mas é. Porque amar, você vai amar. Você tem a paixão do primeiro tempo, ela vai se transformando em amor. Mas o nosso amor não é como o amor de Deus. O nosso amor não é estável. Você ama quando a pessoa é amável. Né? Às vezes, dependendo do que vem do outro lado, você retira o seu amor. Você se ressente. Né? Uma coisa que... Então, assim, decida perdoar. A hora que você decidir, todo dia você acorda e fala, Senhor, hoje eu decido perdoar. E todo mundo faz isso, porque daí um perdoa o outro. Sim. Porque a gente decepciona as pessoas, a gente frustra as pessoas, a gente não é um objetivo completamente perfeito a ser atingido. Ninguém é para ninguém. Por isso que se os dois não tiverem alicerçados em Cristo, é difícil, é uma experiência difícil. Não é à toa que esse gesto de perdão é um dos maiores atos de amor de Deus por nós, Total. né? Não é à toa que você comentou da espinha dorsal, não é à toa que por nos perdoar, Deus nos deu a vida do Filho dele. Sim. E a salvação. Então, o perdão é realmente algo forte que sustenta uma família, né? Muito bom, Zuleika, muito bom. E ontem ainda a gente leu essa meditação. Amor e perdão não são sentimentos. Né? São as únicas coisas que a gente precisa exercitar em obediência a Deus. Porque Ele nos amou, porque Ele nos perdoou. Então, nós somos devedores de amor e de perdão. E dentro da vida a dois... Precisa de muito amor e muito perdão. Boa, muito bom. Precisa. E é muito legal que a gente não pensou, né, em temas nessa semana que fossem intencionalmente combinados. Se encontrando e combinados. E aí, todos os programas da semana, um vai falando, complementando o outro e tal. Ontem foi de perdão, né? Foi incrível, muito bom de perdão. Eu quero rever, porque a gente fica aqui e dá para entender de um jeito, depois você vê de novo, você entende de outro jeito. Eu quero rever o programa de ontem, que estava muito bom sobre perdão. E é realmente algo forte. Eu quero pedir licença para fazer um testemunho, então, aqui. Eu tenho estado com vocês há 2 semanas. E isso aqui, o que está acontecendo nesse lugar, é claramente a ação da graça de Deus. Porque a gente tem sabido que essas imagens, essas programações têm atingido milhões de pessoas. É feito dentro de um ambiente caprichado, mas tão simples. E a verdade é a seguinte, se o Espírito Santo não estiver aqui, se a gente não estiver fazendo isso para a glória de Deus, então é tão vazio ou tão supérfluo como qualquer outra coisa que se veja num canal de TV. E a gente sabe que isso aqui é diferente. Isso aqui é um lugar que foi montado, que está sendo trabalhado por pessoas fiéis a Deus. E isso é encantador. Eu saio daqui, cada vez que eu saio daqui, eu saio emocionada de ver vocês trabalhando dessa forma para levar o nome do Senhor para as pessoas. A gente fica até emocionado, né? E a gente, como eu costumo falar, a gente entrega o elogio para Deus, porque tudo de bom que temos vem dele, né? É dele, a glória é dele. É bonito de ver, Zuleika, porque essa essência do lar, do trabalho, de tudo que a gente for fazer, né? A palavra fala, quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Exatamente. Quando o coração estiver alinhado com a vontade para a glória de Deus, aí as coisas fluem. É Ele que faz e é Ele que aparece, não é a gente, né? Que nem você falou ontem, ela estava aqui gravando e eu vi a oração dela, foi essa. Que tu apareça e eu diminua, e é muito bom isso. Pedro, se deixar, a mulher fala, você dá uma... Tchau, Pedro. Tomar um café.
Eu tô lendo aqui os comentários Oba! também. Conta pra gente o que está sendo falado aí. O canal Deus Fiel aqui mandou bastante versículos. A Débora falou, Pedro, o microfone. Não, tá ligado, Débora. Tá desligado, tá ligado. É que a gente não deixa ele falar mesmo. O Felipe Rodrigues mandou, oi, eu achei muito legal aqui o comentário da Gesiane França. Falou, Jesus, tô apanhando com cordas de amor. E mandou uma risadinha aqui. A Ruth falou, bom dia, sem perdão não existe união. Tenho 53 anos de matrimônio. A Ruth colocou aqui. Uau! Que mais? Tem muitos comentários aqui. A Wanda falou, 40 anos de casa, lar, família de pé, com certeza tem propriedade para falar desse assunto. Graças Parabéns, Deus abençoe. O Hamilton mandou um bom dia para o Hamilton, graça e paz. Para a Denilda. E, pessoal, continue participando aqui com a gente. Pode fazer a sua pergunta. Bom dia para a Débora, que chegou aqui agora. E eu queria saber também, Isley, a gente falou sobre o cuidado do lar e tal. E tem algum perigo de ter um cuidado excessivo? Tem. Tudo que é excessivo é perigoso, para mais ou para menos. A gente sabe que tem muita gente que fica viciada em limpeza, né? Fica viciada em ordem, tem toque. As coisas não podem sair do lugar. Uma sujeirinha enlouquece, um negocinho fora do lugar. E aí a pessoa usa o tempo dela para cuidar de coisas. E a gente sabe que tempo a gente tem mordomia, né? Nós somos mordomos do tempo que Deus nos dá. E ele tem que ser usado com inteligência, inteligência, sim, sabedoria, muito mais. Então, você dedicar a vida para manter uma casa com cara de centro cirúrgico não tem conforto, não tem vida e rouba o seu tempo, a sua alegria, te suga por uma coisa que vai ficar aqui. Eu aprendi que tudo que não for conosco, quando a gente for para Deus, não merece tanta atenção. Merece atenção devida e justa, não mais do que aquilo. Então, uma casa, aí a gente está falando de casa, ela tem que ter marcas de ser um lar. Marcas para ser um lar tem que ter vida. Então, vai ter a mão da criança na mesa, vai ter um risco de caneta no sofá, vai ter a mordida do cachorro no pé da cadeira, vai ter o copinho que lascou na festa, a marca da rolha da champanhe que estourou no teto. Isso é um lar. Isso são marcas de um lar dentro da casa. Então, tudo que óbvio que você não vai deixar a casa cair, né? De desleixo, de não consertar, de não limpar, mas nada que te tire do seu equilíbrio e da sua prioridade de vida. A prioridade sempre é Deus, sempre. Eu acho que é isso que a gente tem que estar antenado, assim, porque às vezes as coisas roubam muito ou nos convencem que é preciso que você fique ali desesperadamente polindo as panelas. É melhor a gente fazer uma comida boa, lavar bem a panela. Se não brilhar muito bem, não brilhou, não. Um dia desses eu fiz um pão. Aliás, eu vou trazer para vocês. Eu prometi, eu vou trazer. Promessa gravada, vai ter que ser comprada. Eu fiz uma receita de pão e a minha receita ela dá 4 pães. E eu tinha acabado de trazer uma forma bem grande para que eles coubessem lá da minha cidade, que tem a Nigro, que é a fábrica de alumínio. E aí eu postei a foto dos pães e a minha sobrinha, que mora na Califórnia, ela falou assim, tia, os pães estão maravilhosos, mas essa forma brilhando, tão reluzindo, que incrível, tia, não sei o quê. Eu falei, olha, Gabi, eu vou te decepcionar. A forma é nova, filha. Ela só não está ainda muito machucada, mas é novinha, não é cuidado excessivo. Não. É gostoso. Então, que a gente tenha alegria do processo e que a gente não seja escravo dele, né? Que isso, gente. Que coisa gostosa de ouvir, né? Eu falo, até olhei aqui, ó, fizeram assim, ó. Que coisa gostosa. É que nem você falou, né? É o Espírito Santo. Quando ele tem, a gente para perceber na riqueza da vida existente, que só ele pode trazer, né, Zuleika? Só.
É coisa bonita e brilha e vibra, o nosso coração vibra de alegria e a gente fica muito feliz de compartilhar isso com você. Você é muito importante, você é da nossa família, você e seu comentário aqui, por mais que seja virtual, né? Agora na pandemia, você falou algo muito importante, na pandemia tivemos a oportunidade de ver como que estava o nosso lar, né, Zuleika? Como que foi essa experiência para você na pandemia? Ai, foi uma delícia. Foi. Eu acho que se você não considerar a proibição, eu disse que eu queria que acabasse logo só para eu poder escolher ficar em casa. Porque que não fosse uma coisa obrigatória com essa restrição tão pesada de que fora de casa tem um perigo muito grande. Primeiro porque é um pouco egoísta, né? Porque é muito fácil você falar que foi muito bom quando você tem uma casa, quando você tem um lugar confortável para viver. Mas muito mais do que o lugar, que sim, eu pude vivenciar coisas gostosas, eu dispensei a pessoa que me ajuda em casa, então eu realmente fui para a cozinha, coisas que, como eu trabalhei, né, a minha empresa tem 23 anos, então eu trabalhava fora, eu não tinha essa oportunidade de ir lá pegar as coisas, de fazer com as minhas próprias mãos. E foi uma delícia. E eu descobri que eu não sou tão incompetente na cozinha quanto eu imaginava que eu era. Sou só um pouquinho. Mas o melhor de tudo foi a oportunidade da convivência forte, diária, intensa, que eu acho que de repente pode ter sido um ponto crucial para muita gente. Sim. Ali você vê se funciona onde tá ou não. Firmado, né? Se estiver na rocha, vai continuar. Se Quando a gente fraqueja, rocha... a gente se ajoelha junto. É isso. Uau, que benção. Foi muito bom. E quais os perigos? A gente falou do excesso de cuidado, e quais os perigos da falta de cuidado? Que nem você usou um termo aí, não pode deixar cair, né? A casa não pode cair. Não, como tudo que Deus nos dá, a gente sempre fala que nós não somos donos de nada, nós somos mordomos daquilo que Deus nos dá. Se a gente é mordomo, um dia a gente vai ter que prestar conta ao dono. E nós sabemos que de tudo a gente vai prestar conta, inclusive de como a gente cuidou dos bens que o Senhor nos deu, né? Do que Ele pôs nas nossas mãos para administrar. E a casa é isso. Então, esse zelo, esse cuidado em deixar que em fazer com que a casa seja realmente um lugar agradável de se estar, um lugar seguro, um lugar onde as pessoas tenham prazer de chegar. Acho tão gostoso entrar em casa e sentir o cheiro do pãozinho assando, daquele alimento sendo feito, né? A fritadinha do alho e da cebola. Isso tem cheiro de lar. Então, e a gente não descuida daquilo que Deus nos deu, né? Ai, que demais, Zuleika, que delícia conversar. Ô Pedro, você está acompanhando os comentários aí? Conta pra gente o que... Acho que é legal que a Wanda colocou aqui, né? Tudo que não for conosco para Deus não merece nosso esforço. Essa frase fechou com chave de ouro, a Wanda colocou. Achei bem legal também aqui que a Débora colocou, verdade. Muitas pessoas perdem tempo deixando a casa um brinco e deixando a vida passar. Tem uns versículos aqui que o canal Deus é Fiel também colocou. Sei que a bondade e fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e vou ter a casa do Senhor enquanto eu viver. Eu agradeço pelo pessoal que está participando, eu acho muito legal. Eu achei muito legal também sobre o que a Zuleika falou, né? Sobre essa convivência maior. Eu vejo os meus pais, que eles estão também muito tempo juntos. Só que no dia a dia, cada um vai para a escola e o pai vai para o trabalho. E aí, eu acho muito engraçado que tem dia que a gente está saindo, aí eu vejo meu pai meio bobo assim, tirando foto da minha mãe dando aula em casa. Que bonitinho. Eu acho muito engraçado, porque mesmo depois de todo esse tempo, acho que é a primeira vez que consegue, sei lá, em algum período da manhã, pelo menos passar perto, estar junto e tal. E é muito legal, né? E se não tem essa base, esse firmamento, é o contrário, né? Aí começa, não que não tenha, né? Mas assim, começa já a brigar e tanto divórcio agora no momento ficou todo mundo em casa, né? E eu queria perguntar então para a Zuleika, a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Mas no geral então, sobre todo esse cuidado com o lar, sobre essa maneira como que você trata a sua família, a sua casa,
o que isso pode dizer e retratar sobre o nosso relacionamento com Deus e também com o próximo. Acho que uma coisa interessante para a gente falar é que, na verdade, o tema do programa era casa, era cuidado com a casa. E a gente está falando muito mais de lar. Né? Olha, verdade. Esse é o lugar certo. Né? A casa, ela pode ser um lugar extremamente simples, ela pode ser um lugar extremamente luxuoso, mas ela vai ser sempre casa. E vai merecer o cuidado de não se deixar realmente cair, mas e vai ficar aqui. Então, assim, a gente está tratando muito mais do que é realmente importante, que é o lar. E o reflexo da nossa vida, do que a gente é como filho de Deus, como cristão, ele entra na casa principalmente. Aliás, é o primeiro lugar que ele se revela, né? Por conta do nosso relacionamento com Deus, a gente aprende a falar do jeito certo, a tratar do jeito certo, a priorizar a coisa certa, a valorizar pessoas e não coisas. Então, se a casa estiver impecável, mas se não tiver uma criança ou uma pessoa feliz dentro dela, não vale nada. Né? Não tem valor humano diante de Deus, não tem vida. Então, eu acho que assim, em qualquer coisa que a gente fizer, a começar em nós, que somos a casa de Deus, a gente tem que deixar essa casa confortável para o Espírito Santo. A Bíblia fala que nós somos a habitação de Deus. E eu acho que a gente não se dá conta da grandeza que isso significa. Se Deus habita em mim, se o Santíssimo habita num lugar tão pequeno, tão pecador, tão errado, que é a minha vida, eu tenho que viver dia a dia para fazer esse lugar mais confortável para Deus. Então, a começar em mim, o cuidado com a casa de Deus, que sou eu, o templo do Espírito Santo, precisa ser a minha prioridade. Depois disso, a nossa casa, a casa da nossa família, e aí que esse lugar reflita o que a gente é em relação a Deus. Né? Que seja um lugar onde Deus reine, que seja um lugar onde os princípios dele sejam obedecidos, que seja um lugar onde a honra seja tributada a ele, que seja um lugar de celebração pelas coisas que ele faz na nossa vida, que seja um lugar de contrição e de prostração em família pelas lutas que a vida oferece, que a gente tem que enfrentar. Então, eu acho que é isso. Primeiro, eu e Deus. Sou eu e Deus. Depois ele vai me conduzindo como esposa, como mãe, como avó, como empresária, como escritora. Sim, a Wanda falou assim, depois de 40 anos tem propriedade para falar disso. Wanda, tem graça de Deus. É isso que tem. Desde sempre, o que tem é graça. O resto, mérito não tem. Nossa, podia acabar aqui que estaria lindo, né? Fechou com chave de ouro, porque não falou só com a Wanda, fala com a gente, fala com todo mundo, né? A Wanda está sempre acompanhando a gente aqui. Obrigada, porque um comentário da Wanda gerou esse que fez a gente refletir. É desse jeito, é o corpo. O corpo funciona assim, né? Corpo, casa, tudo. Zuleika, que bênção, e assim, eu quero dizer uma coisa, é muito gostoso sentar com você, conversar com você, ouvir você gravando aqui os devocionais que ela está gravando, gente, vai passar aqui na IPP-TV, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse livro, e para as pessoas que estão acompanhando e estão achando tão gostoso ouvir a Zuleika falar, fica a dica aqui, ó, fala um pouquinho do livro para a gente, Zu. O Tardes Vermelhas, a história dele, é de Deus, porque senão também não ia acontecer. Eu morava, a minha primeira infância, eu passei numa cidade pequenininha, em Paraguaçu Paulista, e eu não sei porque as tardes lá costumavam ser muito vermelhas, eu não sei se por causa da localização geográfica, eu não sei. Eu sei que um dia, eu me lembro claramente, eu estava sentada numa escadinha que dava para a varanda da minha casa, e a tarde estava de um vermelho, assim, que me tomou conta aquela atmosfera de mim. Eu conto isso na história do livro, na introdução. E aí
aquele coração de criança que tinha 8 anos, alguma coisa encheu meu coração, tipo assim, eu vou escrever um livro e ele vai chamar Tardes Vermelhas. E isso virou meio que uma brincadeira na família, porque o livro não tinha nada dentro, ele tinha um título. Não sei o quê, Tardes Vermelhas, Tardes Vermelhas. E quando foi em 2013, eu comecei a escrever. A minha rotina de vida, já há uns 7 anos, para ser mais exata e sincera, é começar os meus dias fazendo o que a Bíblia ensina, que é vai para o quarto, fecha a porta e tem o seu tempo com Deus. E eu faço isso. E aí eu comecei a escrever a palavra de Deus, aquilo que ele tinha ministrado ao meu coração, uma mensagenzinha. Comecei a mandar para a família e depois uma lista de transmissão. E depois eu falei, gente, isso é a palavra de Deus e a palavra de Deus tem que ser compartilhada. E eu comecei a colocar em rede social. Comecei a compartilhar. E um dia o pastor Arival falou assim, Zuleika, depois de alguns anos, nós vamos editar um livro com as suas devocionais. Eu falei, tá. Ele é meio animado, né? Vamos fazer. Tá bom, pastor, tá bom. E passou um tempo, ele falou, nós vamos fazer o livro. Compila e tal. Eu falei, pastor, eu não sei compilar. Então manda tudo do jeito que está. E a hora que eu enviei do jeito que estava, tinha 400 e não sei quantas meditações. Aí a gente fez realmente um filtro. Ele me orientou, me dirigiu à editora da igreja, que atende a igreja, e a gente começou a construir, a ter a carinha do Tardes Vermelhas. E em 2018, ele foi lançado. É graça de Deus, como tudo na minha vida. Eu continuo fazendo as minhas meditações, eu tive o privilégio, a honra, e eu quero agradecer publicamente ao reverendo Hernandes, ele me convidou para escrever o Cada Dia. Eu tenho feito há 2 anos o Cada Dia, que sai em junho, e é um privilégio assim, sem medida. Eu fico constrangida, porque só tem pastor, pessoas de gabarito espiritual tão alto, e ele me deu essa honra, e eu entrego isso realmente a Deus, e eu sei que se ele não der, não tem. Então, o Tardes Vermelhas é uma bênção, é um livro que foi uma oferta da nossa família para a igreja. A renda dele é toda revertida para a junta missionária, e a gente está preparando agora a nova edição dele, deve sair já no finalzinho do ano. Então, se você puder, se você quiser ter um devocional, não porque fui eu que escrevi, porque realmente você vai achar um monte de erro nele, todos meus. A palavra de Deus é inerrante, e é disso que ele trata. Então, se você quiser comprar o Tardes Vermelhas, você saiba que essa compra vai ser revertida para a missão. E aí as outras pessoas vão poder ouvir falar de Jesus. E é para isso que a gente vive. É tudo isso que resume a nossa existência. Servir a Deus e fazer Ele conhecido. Uou, que mensagem final excelente, né? Eu ia pedir uma mensagem final, mas depois dessa, não tem, né? Não precisa. Missões. Mas já acabou? Que isso? Ai, tchau, mas eu quero mais. Rápido, né? Eu quero mais, eu quero mais. Mas com certeza as coisas de Deus são boas e são eternas, né? Elas continuam e permanecem. E eu creio que esse é o primeiro de muitos, né, Zuleika? Quero te agradecer muito. Não tem do que, eu que agradeço. Por você aceitar o nosso convite, por nos compartilhar essa experiência com Deus e que nos desperta a vontade de edificar os nossos lares com intimidade com Deus. Sim. Que essa é a base de tudo. Obrigada de todo o coração. Eu que agradeço. Foi uma honra, um privilégio. Ai, que demais. Vocês são muito generosos. Que isso. Ai, meu Deus do céu. Muito legal, muito bom. Agradecer também a Zuleika, a toda a família dela que está nos assistindo aqui, ao Genésio, muito querido. Um grande abraço para você. E a todos que estão nos assistindo, acredito que ele esteja aqui com a gente também nos assistindo. Agradecer. Ele tem o maior carinho com você. Igual, de toda a minha família também. Percebi, que bênção, gente. Verdade. É família. Como fala, né, na chamada lá, que é tudo família. É tudo família. E agora, além da dica desse livro maravilhoso, eu quero dar uma outra dica que a gente preparou para você, que é Uma Família, da Edith Schaefer. Ela explora o ambiente. Vai aparecer aí na sua tela, está aparecendo aí a foto do livro. Nesse livro, Edith Schaefer explora o ambiente familiar como um lugar que deve ser zelado, lembrado, cuidado
e compartilhado. Como devemos zelar pela harmonia da nossa casa, nos nossos relacionamentos e amar nossos parentes com atitudes simples do dia a dia. A autora consegue ser leve e esboça a vida como um conjunto de oportunidades de servir com alegria. Que dica, hein? Que dicas hoje, né? O que é uma família, da Edith Schaefer. E agora eu quero falar de notícias, duas que chamaram a nossa atenção, e não só a nossa atenção, bombou na internet. Um jovem, ele tirou a camiseta para esquentar um cachorro tremendo de frio no terminal Jabaquara. Como você está vendo aí na imagem, a cena aconteceu no último sábado, quando foi registrada a menor temperatura na cidade de São Paulo. Os dois irmãos, Fernando e Gabriel, de 30 anos e de 33 anos, desembarcaram em uma viagem de ônibus no Guarujá, no litoral paulista até São Paulo. E eles fariam compras na 25 de março. Quando preparavam para embarcar no metrô, eles se depararam com um cachorrinho tremendo de frio. E como você está vendo aí na imagem, o Fernando é autor do vídeo, ele foi o primeiro a comprar a passagem e disse: foi uma coisa simples, eu não imaginava ter tanta repercussão. Não custou nada, eu tenho um cachorro e meu irmão também. Sempre crescemos com um animal de estimação. Foi compaixão mesmo. Meu irmão se colocou na situação do cachorro. A gente cresceu vendo a nossa mãe ajudando moradores de rua, animais de rua também, disse o Fernando. E o Felipe disse que a reação que teve foi natural. Estava muito frio e eu baixei, comecei a fazer carinho nele. As pessoas olhavam e não faziam nada, e uma delas me chamou de louco. Quando voltamos, a gente tentou reencontrar com ele. Se ele estivesse aqui no Guarujá, eu teria levado para casa, para um veterinário, e tentado encontrar um lar para ele. Foi um gesto simples e que viralizou de uma forma muito grande. Os dois irmãos, eles trabalham como promotores de venda em empresas distintas e moram em casas separadas. Só notícia ruim por causa da pandemia e um gesto que para mim é comum, eles falaram, né, de estender a mão para ajudar, seja um animal ou uma pessoa. Pode fazer um mundo bem melhor. Recebi muitas mensagens positivas e é um vídeo que a pessoa se conforta com a cena, disse ele. E na sua página, na rede social, o Felipe disse assim, ó: a camiseta, que era o uniforme que eu mais gostava, mas ficou melhor nele. Não espere ter tudo para estender a mão. Ajude com o que você tem. Vejo que muitos não ajudam por vergonha ou por se importar com o que vão falar. Eu sei que você já teve o impulso de ajudar, mas na hora travou e pensou: o que alguém vai falar? E depois ficou arrependido. Vale a pena e não ligue para o que irão falar. Só pode falar, só vai falar quem está fazendo, menos que você. Obrigada a todos os comentários e compartilhamentos. E não tem como mudar o mundo, mas até onde a sua mão alcança, tem sim. Que gesto lindo, gente. A imagem saiu na horizontal, mas deu para ver ali a cena dele cobrindo o cachorrinho, né? Muito bom. E para as pessoas que estão assistindo o programa deitado, ficou certinho. É verdade. Então tá tudo certo. E que a gente possa também estender a mão para os nossos irmãos, né? Te dá muita notícia também com a questão dos animais e tal. Mas tem muita gente passando frio, muita gente passando fome. E que a gente possa ser ferramenta de Deus, né? Na vida dessas pessoas. Ou também aceitar ser ajudado, né? Por outras pessoas. É importante, boa dica, aceitar ser ajudado. Às vezes a pessoa não aceita, né? E outro vídeo inusitado que viralizou na internet na terça-feira, agora dia 25, foi que uma criança de 4 anos que brincava com seus pais em uma praia da cidade grega de Antirrio no último domingo, e ela montada em uma inocente boia em forma de unicórnio, quando foi surpreendida por uma forte corrente do Mediterrâneo que a levou mar adentro. Alertada pelos pais da menina, a autoridade portuária prontamente avisou a tripulação do ferryboat Salamino Machos, que navegava por aquelas águas. As imagens mostram o momento em que o capitão Grigoris Karnesis resgata a criança para alívio dos pais. O capitão disse que a garotinha, ela estava agarrada em sua boia e não se movia, como se tivesse petrificada. E minutos depois, o barco atracou perto do Antirrio, onde estavam os pais da criança. Segundo lembra o capitão herói,
A mãe estava no mesmo estado de choque que a filha. O impacto foi grande para ambas, disse. Que coisa incrível, né, gente? Já pensou? Isso foi um livramento, foi uma salvação de Deus ali. Você pode ver a mão de Deus tirando, né? Porque é muito forte. Essas imagens viralizaram, aí você está vendo, ó, o momento em que eles estão... O unicórnio, ele vai se aproximando, né? O mar vai trazendo e repara o momento que eles percebem que é possível, sem precisar eles entrarem no mar, a menina... Eles pegarem a menina, olha como eles correm agora, está se aproximando, e olha o jeito que eles arrancam a menina. Isso foi uma grande vitória, né? É. E tão bonitinha, né? Ela continua segurando ela. Ela continua com a mãozinha, olha isso. Ela continua com a mãozinha ali, ó, daquele jeito como ele falou que estava travada, né? Muito bom, muito bom. Essas notícias viralizaram e a gente quis comentar aqui, porque é muito cuidado de Deus, né? Sim. Tudo é Deus cuidando. Falando em comentários, os nossos comentários aqui estão demais, ó. O João Pedro Lima, lá de Maceió, que está nos acompanhando. Paz de Cristo, João, bom ter você aqui com a gente. O Hamilton falou, um programa que nos conforta todas as manhãs. Um grande abraço, Hamilton, que bom que você está aqui com a gente. O Jair falou, parabéns à Igreja de Pinheiros. Vocês estão com um trabalho muito lindo e abençoado. Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Nós agradecemos, Jailson. Glória só a Deus. E obrigado por estar aqui com a gente. É muito, muito bom ter você aqui conosco. O Adilson colocou, nosso lar é o nosso maior patrimônio e legado. A Geisiane falou, Deus seja louvado por sua misericórdia em nos mostrar os detalhes de onde precisamos louvá-lo com a nossa vida. E a Jéssica já falou, a Jéssica Paiva, nossa amiga, Zuleika é simplesmente fantástica, um dos grandes exemplos de mulher no Senhor, e já pediu um programa semanal. Teremos Você está falando, eu quero muito. Vamos ver. Na programação, a gente vai ter os Tardes Vermelhas. Então sim. Vai ser mais do que semanal. Tem o devocional que ela está gravando, que vai vir, ó, pílulas de devocionais aqui, ó, audiovisual para você acompanhar. Muito bom, Jéssica, a gente também quer. O Celso, que está todo dia com a gente, falou, não pude participar desse sistema, espero que fique gravado. E o pessoal da nossa equipe prontamente já respondeu que a partir das 14 já está disponível no nosso canal, Celso. Bom ter você também todo dia aqui com a gente. Um abraço para a Elba. Perguntaram aqui também, ó, a Leide, qual que é a rede social da irmã Zuleika? Pode procurar pelo nome dela Maria nas Zuleika, redes, que você já consegue encontrar. E a Wanda gostou da ideia da Jéssica. Então é muito bom ter vocês aqui com a gente. E eu queria pedir para a nossa produção rodar a vinheta do Stories que Edificam, um dos 3 Stories que Edificam. É isso mesmo, essa é a nossa grandiosa vinheta para a gente falar sobre os Stories, as coisas que estão sendo mais comentadas na internet, principalmente nos Stories do Instagram. A gente sempre comenta e tal, mas o que a gente viu no Instagram que pode edificar, o que é legal, que a gente mostraria, estou mexendo no Instagram, que legal isso aqui, mostraria para o outro, do Entendendo Tom, o Entendendo Tom, @oficial, que fez uma artezinha bem legal, colocando, amará o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Então, Bíblia pura, com uma arte muito bonita. Você que quer mais conteúdo desses, segue lá a página do Entendendo Tom Oficial. E durante o dia, quando você estiver mexendo na sua rede social, você pode se deparar com stories desse que pode edificar e te trazer uma reflexão durante todo o seu dia. Muito bom, muito bom. Esses stories edificam mesmo, né? Eu gosto, eu sou suspeita que eu sigo várias páginas, né, de páginas cristãs que edificam muito, a gente ama. E olha só, eu quero perguntar qual foi a palavra mais buscada no Google, e eu sei que o Pedro sabe nos informar isso, então, Pedro, conta pra gente, o que foi mais buscado aí nas últimas 24 horas? Entre os assuntos que está todo mundo querendo saber, que está sendo mais repetido, que é bom que a gente tenha essas informações, então vamos agora dar um Google que a gente vê o que foi pesquisado nas últimas 24 horas. Primeiro de tudo, pode rodar a vinheta do Dá um Google, a melhor vinheta já produzida? Errei o time hoje. Dando delay aí. Então, o que o pessoal está procurando bastante no Google primeiro, sobre o furacão Laura. Esse furacão lá que atingiu a costa de Louisiana,
com vento de até 240 km por hora. Então, cerca de 620 mil pessoas ficaram nessa ordem de retirada, tal. Teve toda essa logística aí por conta desse fenômeno natural lá no Texas e tem potencial para grandes inundações. Então, vamos orar para os nossos irmãos que estão nessas regiões, né? E que hoje essa notícia do Google possa servir para a gente lembrar deles e orar por eles. E outra coisa que está todo mundo pesquisando, além do furacão Laura, é sobre o LGPD. É uma sigla muito estranha, né? Que é tem uma sigla muito legal, porque é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Eu li 30 vezes e não consegui decorar. Agora eu tive que dar uma olhadinha aqui. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Todo mundo quer saber sobre essa nova lei. Tinha uma medida provisória que adiava, aí depois tiraram. Tem todo esse trâmite aí. Isso afeta tanto a questão de compra online nas redes sociais, hospitais, bancos, escolas, teatros, hotéis, tudo que hoje, por conta da nossa tecnologia, né, envolve dados, é afetada por essa lei. Então é algo que todo mundo queria saber, todo mundo queria se inteirar um pouquinho mais para entender tanto a questão legal, né, como também a prática do que interfere na vida da nossa vida pessoal, fazer uma compra, como também nas pessoas que têm comércio e tal, em geral na sociedade. Então, todo mundo quer saber sobre o furacão Laura e sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Esse é o nosso Dá um Google de hoje, para que você saiba um pouco sobre o que está todo mundo procurando aí na internet. Para você ficar ligado. E falando em Fique Ligado, o nosso quadro de hoje vai falar sobre Spotify. Sabia que tem conteúdo da sua igreja missionária no Spotify? Então, Tainá, conta aí pra gente o que você quer, o que você tem para nos falar sobre o Spotify. Bom dia, Lídia. Bom dia, Pedro. Bom dia para você que está aí nos assistindo. Você sabia que todos os cultos da IPP estão disponíveis no Spotify? É isso mesmo. Você pode ouvir todas as pregações aonde você estiver. Seja no trânsito, na cozinha, no seu descanso. Toda hora é hora. Lá tem uma lista completa e atualizada de todos os cultos de domingo na íntegra. Das 8 da manhã, das 11, 16 e das 19 horas. Já aproveite e comece a seguir. Só colocar na pesquisa do app Spotify IPP ou Igreja Presbiteriana de Pinheiros e dar o play. Vou aproveitar a minha pausa agora e vou ouvir uma pregação. É com vocês no estúdio. Fique ligado para você ficar ligadinho e com essa dica repleta, né, de conteúdo. Tem Spotify, tem Instagram, tem YouTube, tem Facebook, para você ficar ligado e edificado com a sua igreja missionária. Bela dica, Tainá, obrigada mesmo. E além de ficar ligado, o que precisa para ficar ligado, Pedro? A Tainá deu uma boa ideia para o pessoal que está em casa, mas além da Tainá, tem muita gente dando boas ideias aqui, e principalmente a Cláudia. Então, qual que é a boa ideia de hoje, Cláudia? Todo esse tempo de pandemia nos leva a pensar em como estão os nossos idosos. Nosso vovô, nossa vovó, nossos pais, enfim. Eles não podem ficar por aí circulando com o risco de contrair o vírus e nós temos que manter sempre a distância. Como faremos então para demonstrar o nosso amor e matar a tal da saudade? Fique com a boa ideia de hoje. Você que é mais velho deve saber bem o que é uma serenata. E para esse momento atípico que a gente está passando, as serenatas que surgiram no Brasil lá no século XVIII podem nos ajudar em pleno século XXI. Fazer uma serenata é mais simples do que a gente pode imaginar. Nós só precisamos escolher músicas, selecionar algumas pessoas, irmos até a frente da casa dos nossos queridos idosos e cantar para eles. Mas fazer o quê caso eles morem em apartamentos ou em lugares sem acesso que a gente não pode entrar? Aí, nós podemos usar novamente a internet como um recurso e gravarmos a música para eles como um símbolo do nosso carinho. E aí, o que achou dessa ideia? Comenta aqui, mande as suas ideias para ajudarmos uns aos outros. Eu amei essa ideia, excelente, que gostoso, né? Fica a dica de hoje aí.
E também, além da boa ideia do Fique Ligado, nós temos o quadro aqui que a gente separa um trechinho de uma música que toca na Rádio Pinheiros para você refletir. E a música de hoje tem a ver com o nosso tema, que é Morada, do Eli Soares, uma música linda que fala, um trechinho dela fala assim, ó: até o pardal encontrou uma casa para morar e a andorinha já achou o seu lugar. Eu encontrei um castelo feito pela tua bondade, sustentado pelo teu amor, iluminado pela tua glória. Eu encontrei um castelo feito pela tua bondade, sustentado pelo teu amor, iluminado pela tua glória. És a minha morada, eu amo a minha morada. Jesus é a minha morada, não importa o que tem lá fora. Essa é a música do Eli Soares, chamada Morada. Se você não ouviu essa música ainda, por favor, escute, porque ela é linda demais. E já falando em morada, você que está aí em casa, quero dar os parabéns para os nossos aniversariantes de hoje, os membros aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E quem são? Hoje, dia 27 de agosto, que está de aniversário? Olha lá, o Edilton Carinhanha Silva, a Greta Borelli Taraio, o Jamesan Helli de Oliveira Alves, o Cauê Henrique Cunha Souza, a Malu de Oliveira Souza, a Marina da Costa Mendes Ribeiro e o Wilson Banac Lima. Muito parabéns, muitas bênçãos para você, que Deus abençoe nesse dia especial. Receba o nosso abraço com carinho, com muito amor da sua igreja, da nossa igreja, com muito amor e carinho, e que seja um dia especial, que seja um dia, aproveite seu dia com alegria e com muita oração também, para que o Senhor abençoe esse ano que está começando, agradecendo o ano que passou, e que venham vários anos para a glória de Deus. Então receba o nosso abraço, e para você que está de aniversário também em casa, que não é membro da igreja, né, que está aqui assistindo a gente, receba o nosso abraço com carinho e saiba que nós somos membros virtuais, né? Não sei se existe isso, mas é gostoso caminhar junto. A internet é um campo missionário muito grande, uma extensão da nossa igreja, e é muito bom caminhar com você. Feliz aniversário, que Deus abençoe. Então, um parabéns especial aqui para o Tom, nosso querido Tom, o Edilton é o Tom, Tomzera Barbershop, ele é nosso querido amigo aqui também, ó. E ontem estava aqui com a gente, ó. Você pode ver que a minha barba tá na régua, hein? É verdade, o cabelo olha. também. Então, Tom, você que também quer cortar o seu cabelo e tal, pode procurar lá Tomzera Barbershop. Ele já participou de alguns quadros nossos aqui. Parabéns, que Deus continue te abençoando. E um abraço também para a Greta e para toda a família Borelli e Taraio. Que vocês fiquem com Deus e são muito queridos por mim. Então, um grande abraço especial para esses dois aniversariantes. Olha, que bom, família, isso, né? E a gente fica por aqui hoje, né, Pedro? Passa muito rápido, gente. Gostoso estar com você nessa manhã de quinta-feira. Lembrando que hoje à tarde tem mais um programa ao vivo para você, né? E tem muito conteúdo aí, continua muito conteúdo para você ser edificado, né? Isso, 24 horas. Agradecer a todo mundo que esteve conosco aqui no chat, que nos acompanhou. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. É isso. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau.